Bom dia, estamos começando mais um programa Palavra de Esperança. E é com grande alegria que chegamos até você para compartilhar que Cristo é a única esperança. E também para compartilhar um pouco da história da primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, uma igreja quase centenária, que em março de 2012 estará completando 100 anos de existência. Não saia daí. Está começando agora o programa Palavra de Esperança. Pois bem, no meio evangélico e mais precisamente no meio batista, o mês de agosto é dedicado à juventude e queremos trazer uma palavra para os nossos jovens. Vamos ler em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: Ninguém despreze ou ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Que ninguém te despreze por você ser jovem. Estas palavras foram ditas ao jovem pastor Timóteo, que possivelmente tinha aí por volta dos 30 anos. Naquele contexto, assumir uma posição de liderança com esta idade gerava em alguns desconfiança. Será que uma pessoa com 30 anos pode, de fato, exercer uma posição de liderança e influenciar uma comunidade religiosa, influenciar uma cidade? Mas Paulo estava dizendo ao jovem Timóteo que ninguém deveria desprezá-lo pelo fato de ser jovem, mas que ele deveria aceitar o desafio de ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no procedimento, na fé, na pureza, e que as pessoas, ao olharem para ele, pudessem ver que ele estava vivendo uma vida de conformidade com a vontade e com o propósito de Deus, que o caráter de Cristo estava se manifestando na vida dele. Na verdade, a meta suprema da vida de cada cristão é tornar-se parecido com Jesus, no falar, no agir, no pensar, nas atitudes. E o que Paulo estava dizendo a Timóteo, ou desafiando Timóteo, é que ele se tornasse parecido com Jesus. E na medida em que ele se tornasse parecido com Jesus, sendo jovem ou não, ninguém iria desprezá-lo. E é importante desafiar os nossos jovens hoje a se tornarem parecidos com Jesus, pois há tantos referenciais, há tantos modelos aí para a juventude e os jovens muitas vezes têm abraçado esses modelos, têm tomado estas pessoas como referência para a vida e muitas vezes têm se machucado, porque nem sempre esses referenciais refletem os aspectos que Paulo disse que Timóteo deveria ter, sendo exemplo na palavra, no procedimento, na fé, na pureza, no amor. A pessoa que mais nos serve como referencial nesse sentido, ou a pessoa que realmente serve como referencial nesse sentido, é Jesus Cristo. E é na medida em que olhamos para Ele como referencial maior para a nossa vida, para a nossa existência, independente da idade que se tenha, é que realmente alcançamos verdadeiro sentido de vida. E querido jovem, nesse tempo de tantas pressões, em que tantos se apresentam como referencial e que muitas vezes conduzem à morte e à destruição, é importante que você olhe para Jesus e que você aceite o desafio de ser um referencial para outros jovens, para outras pessoas, e que ninguém te despreze pelo fato de ser jovem, porque vê em você a presença de Cristo, a imagem e semelhança de Jesus. E é somente andando com Jesus que você irá adquirir estas características. Não basta fazer parte de uma igreja, não basta você ser membro da igreja que eu pastoreio, por exemplo. É importante que você caminhe com Jesus, que você ande com Jesus. E na medida em que você andar com Jesus, tendo-o como referencial maior
para a sua vida, você se tornará um exemplo para todas as demais pessoas, na palavra, no trato, na fé, na pureza, no amor. E você vai ver que as pessoas vão te respeitar e vão te honrar por servir ao Senhor e por andar na presença dEle. Então, nesse mês da juventude, que você possa se tornar um exemplo de fé, de pureza, de santidade, de amor, seguindo a Jesus de todo o seu coração. Vamos orar nesse instante pedindo ao Senhor que lhe dê força para que possa alcançar tal objetivo. E você pode orar comigo agora. Querido Deus, queremos colocar diante do Senhor a juventude dos nossos dias e os jovens que nos ouvem nesta hora. Sabemos que eles vivem dias de muita pressão, que muitos modelos e referenciais têm se apresentado, mas muitos para arrastar para a perdição, para a destruição e para a morte. Que o Senhor mostre aos jovens e adolescentes que nos ouvem nesta hora, que somente o Teu Filho Jesus é o único modelo de conduta, de atitude, de palavras que devemos ter em nossa vida. E que seguindo também conseguiremos viver uma vida que te honra, que te agrada e que traz realização à própria vida. Abençoa, Senhor, os jovens, toma-os nas tuas mãos. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Voltamos em instantes com o programa Palavra de Esperança.